Olá, pessoal, que alegria ter você aqui comigo no nosso canal Atualidade à Luz da Bíblia para juntamente aprendermos à luz da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber toda a semana as nossas notificações. E hoje eu quero levar você a uma reflexão profunda, a entendermos, mas de forma bem clara, muito simples, a pergunta: quem é Deus? Pois bem, essa é uma das maiores perguntas que talvez a humanidade já se fez. Filósofos tentaram responder a esta pergunta. Religiosos tentaram construir a imagem de Deus. Mas o Evangelho de João já estava escrito, lá no capítulo número 14, versículo 8, aonde um dos discípulos de Jesus, conversando com ele, fez uma grande pergunta. Senhor, mostra-nos o Pai e só isso nos basta. Aí podemos ver que Filipe, ele queria enxergar um Deus, mas de maneira física. Aleluia. Ele queria ter certeza que este Deus era um Deus palpável. E Jesus responde com uma das declarações mais fortes, considero assim, da Bíblia. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? A pergunta de Jesus a Filipe. Quem me vê, a mim, vê ao Pai. João 14 e versículo 9. Então Filipe, neste momento, ele representa toda a humanidade. Porque todos nós, em algum momento da vida, desejamos conhecer a Deus de verdade. Mas Jesus, ele revela uma verdade impactante. Se você quer conhecer a pessoa de Deus, olhe para ele mesmo, o próprio Jesus. Aleluia. Então Jesus, ele não veio do pó como veio Adão. Jesus, ele veio do céu. Ele não é apenas um profeta, não é só um mestre, não é só apenas um exemplo. Ele é a revelação exata de quem é Deus. Já parou para pensar sobre isso? Jesus é a pessoa exata de quem é Deus. Hebreus, no capítulo número 1, o verso número 3, declara: Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, Jesus, ele não mostra apenas parte, ou melhor, ser parte de Deus. Ele mostra a plenitude do caráter divino. O que vemos na pessoa de Jesus? Eu vou aqui mostrar para vocês. O que descobrimos quando olhamos para a pessoa de Jesus? Primeiro, amor. O amor de Deus quando ele acolhe os pecadores, quando Jesus ele tocou nos leprosos, quando Jesus ele sentou à mesa junto com aqueles rejeitados. Então este amor é a expressão de Deus em Jesus. Segundo, compaixão. Quando Jesus ele chora diante do túmulo de Lázaro, se move diante da misericórdia, diante da dor humana. Isso é Deus. Vejamos a justiça também, por terceiro, quando Jesus ele enfrenta a hipocrisia e denuncia o pecado sem medo, podemos ver Deus ali. O sacrifício do seu próprio filho na cruz do Calvário, Jesus não estava sozinho, mas Deus estava ali com ele. Então Filipe ele vai dizer: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: olhe para mim e você verá o Pai. Então talvez você já tenha se feito em algum momento esta pergunta que Filipe havia feito. Será que Deus existe mesmo?
Será que Ele se importa comigo e com os meus problemas? A resposta está diante de você. Está lá nas Escrituras. Jesus é a própria pessoa do Pai. Jesus é a prova viva de que Deus existe. E Deus, como Jesus, também se importa com você e com os seus problemas. Quer saber como Deus ele pensa? Olhe para a palavra de Cristo. Quer saber como Deus ele age? Veja como Jesus viveu. Aleluia. Quer saber como Deus ele ama? Contemple a cruz. Oh, aleluia. Então Deus não é um Deus distante. Não é um Deus frio. Não é insensível ou inacessível, por que não dizer assim? Ele veio através do seu filho e habitou entre nós. Ele se fez carne. Ele entrou na nossa história para mostrar o seu grande amor. Então hoje, a mesma voz que falou a Filipe, fala hoje comigo e certamente com você. Quem me ver, vê o Pai. Não precisamos buscar imagem, filosofias ou respostas complicadas para entender quem é Deus. A revelação já nos foi dada na pessoa de Jesus Cristo. Apenas leia as Escrituras, medite nela, porque lá você poderá encontrar a revelação da pessoa de Deus que tanto você busca. Porque se Deus é como Jesus, então Ele não nos abandona, Ele não nos rejeita e Ele não nos condena sem oferecer primeiro o perdão. Em Cristo encontramos o verdadeiro rosto da pessoa de Deus. Um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus compassivo e, por que não dizer, um Deus eterno. Então, se você aí que nos assiste, em algum momento da sua vida já se perguntou quem é Deus? Aqui está a resposta. A única e exclusiva resposta. Deus se revelou através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a ponte entre o céu e a terra. Ele, Jesus, é a face visível do Deus invisível. Ele é a prova de que Deus nos ama, mas de uma forma incondicional. Aleluia por isso. Hoje eu quero te convidar a olhar para Jesus com um novo olhar. Não como um personagem da história, de quadrinho até mesmo. A forma como grandes pintores configuraram a pessoa de Jesus, mas como o próprio Deus que veio do céu para nos salvar. Então lembre-se disso. Quem vê a Jesus, vê o Pai. Desde já eu quero te agradecer por este momento que você parou para refletir juntamente comigo e nos assistir através desse vídeo. Reforço mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva no nosso canal, ative o sininho para toda semana receber as nossas notificações. Desde já um grande abraço, que você tenha um dia incrível, maravilhoso, uma semana maravilhosa e por que não dizer um ano maravilhoso, que Deus possa grandemente abençoar a tua vida hoje e sempre. E se encontramos no próximo vídeo.